Oi, hoje a gente está em mais um episódio do Craft Talks e temos convidados super ilustres aqui. O primeiro deles é o Jorge Freitas, o Jorge que trabalha conosco na Craft já há quase 10 anos, que já passou por armador, já passou por operador portuário, tem 30 anos de carreira. Estamos falando muito ultimamente sobre inteligência artificial e eu gosto de brincar que a inteligência artificial hoje ela só não é perfeita porque ela ainda não aprendeu como sintetizar a mente do Jorge Freitas. É uma das mentes mais privilegiadas que eu já tive a sorte de encontrar na minha vida. Realmente tem muito pouca coisa que não passa por esse cérebro que ele não se lembra do mínimo detalhe e é impressionante. Tá me deixando envergonhado. E o Jorge cuida hoje dos nossos centros de procurement, de compra de frete globais. Ele cuida de toda a nossa estratégia de compra, de venda, seja do produto, do desenvolvimento do produto como vendas, né, para todos os escritórios onde a Craft está presente, nos 10 países, mas também de todos os outros 5 centros de procurement que a gente tem mundo afora, né? Uhum. Então, realmente, esse cérebro privilegiado veio muito bem a calhar em algo que é tão grande, tão amplo quanto, né, lidar com o transporte marítimo no mundial do mundo para o mundo, né? Exato. E o Fernando Blasi, você tem uma história mais Craft de ser, né? Nos seus 20 anos de experiência, quase todos eles foram na Craft. Você passou por produto, passou por operação, passou por vendas. E agora há pouco você estava me explicando como você faz, o que você faz. Eu queria ouvir de você o que você faz. Me conta um pouquinho. Bom, primeiro é um prazer falar aqui com vocês. É um prazer estar aqui nesse novo ambiente da Craft. O Craft Talks é uma iniciativa que eu super apoio. Obrigado por me convidar. A minha principal atribuição na Craft é, dentre os centros de procurement, buscar essa inteligência que a gente gera nos centros de procurement, esse turbilhão de ideias, de maneiras sobre como a gente lida com o mercado e replicar para o time de vendas para que a gente possa atender o cliente dentro das expectativas, dentro de como eles esperam que a Craft atenda. Então, essa é a minha principal atribuição, de replicar o que a gente faz no centro de procurement para o time de vendas, para o time de operação, para o nosso time interno também é importante que todos estejamos cientes do que a gente faz. E vocês afinam bastante as suas bolas de cristal por aí, né? Imagino. Sim, mas eu tenho que confessar, Pri, que essas bolas de cristal têm sido cada vez mais difíceis de prever. Né? Imagino. Se tem uma palavra que eu deveria definir o momento que a gente vive hoje, é o imponderável. Né? A gente tem que se acostumar a trabalhar com cenários imponderados, porque o mundo ele passa por constante transformação e ao longo desses últimos anos, principalmente após a pandemia, a sensação que a gente tem é que os fatores que a gente não controla estão se multiplicando numa proporção muito grande. Então, você se posicionar dentro de tanto fator imponderado é um grande desafio. Uhum. E essa é a melhor abertura para o nosso tema de hoje, que é justamente, eu queria ouvir de você, Jorge, um pouco sobre o que você viu nesse ano, nesses últimos anos, e para onde isso te leva no ano de 2025? Como você vê esse imponderado em 2025 para o mercado de transporte marítimo? Exato. Bom, a pandemia, de certa forma, ela pegou a indústria marítima, ela transformou a indústria marítima, né? A gente estava vindo de um cenário, de uma indústria com resultados muito apertados, eu digo pelo lado da navegação, né? Quem detém realmente o principal ativo. Quando vem a pandemia, os hábitos de consumo eles se alteram completamente, as pessoas deixam de consumir viagens e entretenimento, porque literalmente todo mundo ficou em lockdown, em casa, e passa a transformar esses gastos em consumo. Né? Então, houve uma explosão de consumo muito grande durante a pandemia. A indústria marítima, de uma forma geral, ela foi pega de surpresa, porque você não tinha capacidade apta a absorver toda essa grande demanda. E o que aconteceu no mundo foi realmente um cenário muito complicado. A gente chegou você pega a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos.
principal país importador mundial, onde você chega numa situação onde navios esperam 30 dias para atracar, é que realmente a situação saiu completamente do controle. O mundo volta ao normal, né? As coisas começam mais ou menos a entrar nos eixos até a gente se confrontar com os conflitos de Israel, com seus países vizinhos, né? Esses conflitos acabaram tendo efeitos colaterais, quer dizer, a parte de toda a situação dramática, né? Em relação às vidas humanas, né, que foram impactadas durante aquele período, a gente começou a ter já os reflexos geopolíticos atuando e que acabaram impactando na nossa indústria, refletidos, por exemplo, no fechamento do Mar Vermelho, em função dos ataques de uma das milícias na região contra o Estado de Israel, e aí começam a atacar os navios que iriam escalar nos portos israelenses. Durante um tempo, os armadores acabaram tentando, de certa forma, circunnavegar essa situação, mas chegou um ponto em que você não pode colocar a segurança, principalmente da tripulação, né, em risco e, naturalmente, todo o valor das mercadorias dos quais as companhias transportam. Mas, naturalmente, sempre as vidas vêm em primeiro lugar. Então, a partir desse momento, os armadores decidem deixar de escalar, transpassar o Mar Vermelho, que é a rota mais curta para a Europa. O trade da Ásia-Europa é o segundo maior trade transcontinental, então isso trouxe um impacto muito grande na navegação, de uma forma geral. Tudo hoje está interconectado. Então, não adianta a gente achar que algo que aconteceu num determinado trade não vai impactar no Brasil. Vai impactar na América do Sul? Vai impactar nos Estados Unidos, né? E o efeito final, né, desse processo, que perdura até hoje, você vai lembrar, um ano atrás, quando a gente estava discutindo as premissas desse ano, agora de 2024, a gente fazia um questionamento por quanto tempo esse fechamento iria se perdurar. Tínhamos linhas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Passado um ano, o cenário ainda permanece assim. Eu, particularmente, não vejo ainda uma luz no final do túnel, né? Então, através desse fechamento, o que, de certa forma, acabou acontecendo é que os trades acabaram, principalmente o Ásia-Europa, absorvendo o excesso de capacidade, queria entrar no ano de 2024, e, de certa forma, olhando sob a ótica das companhias marítimas, com fretes muito mais saudáveis, e aos agentes também que são afeitos a essa indústria, a gente acaba sendo impactado. Cenário para 2025, complicado prever. Tudo vai depender, de fato, da abertura dessa importante via. Se essa via for aberta, a gente tem mais ou menos 10% de capacidade que deve entrar, ser lançada pelos estaleiros no próximo ano, para um trade global que deve crescer entre 3% e 4%. Então, teoricamente, você já tem um descompasso, né, nessas duas equações, mas se o Mar Vermelho ele se abre novamente, o efeito do excesso de capacidade ele vai ser sentido ainda mais fortemente. Então, a resposta é depende, tudo depende. Tudo depende do que vai acontecer literalmente no Mar Vermelho. Eu diria que essa é uma dos principais fatores. E, sem me alongar, a resposta acabou sendo um pouquinho mais longa, mas tem um fator também super importante, que é a mudança de governo americano, né? E, primeiro, o quanto que essa mudança de governo vai impactar na economia, principalmente na parte de consumo. Mas eu diria que o fator principal que é imponderado é o efeito geopolítico através desse novo governo. Então, a gente tem que acompanhar literalmente a cada semana que for passar para ver como é que a gente vai ajustar as nossas estratégias. Sim. Então, seria um resuminho. Escutando você falar, a gente fala tanto da mudança do capitalismo, né, que era o capitalismo do shareholder, que passou, né, falava só sobre o valor do acionista, depois virou o capitalismo do stakeholder, que é como impacta todos aqueles que estão relacionados com aquela empresa, para agora a gente está vivendo uma era do capitalismo do consumidor. E você vê claramente o impacto que isso tem no comportamento dos negócios que estão por trás, não só por como as pessoas que estão ali do outro lado, mas o comportamento, você falou de comportamento de consumo, você falou do comportamento que gera as tensões geopolíticas dos quais a gente não consegue prever, mas a gente imagina que são de difícil resolução, sim, né? Sim.
a gente não consegue prever como que vai continuar a questão de Estados Unidos com a China, mas a gente sabe qual é o posicionamento político dos Estados Unidos em relação à China com a nova gestão. Sim. Né? Sim. E que isso vai existir invariavelmente algum tipo de tensão diferente, né? Então a sua análise passa por uma análise psicológica de comportamento humano antes de entender como que os navios vão se movimentar, né? Exatamente. Exatamente. Né? É bem mais, o buraco é bem mais embaixo, né? Com certeza, é um oceano de profundidade mesmo, né? Uma vez que você está inserido dentro de um contexto que ele é absurdamente interconectado, o mundo hoje é muito globalizado. Muito globalizado. Então, se você tem um efeito, por exemplo, de uma seca no Canal do Panamá, que aconteceu esse ano, isso impacta já a costa oeste, os navios que tocam a costa oeste. Porque a partir do momento que você começa a ter limitação no cruzamento do Canal do Panamá, você tinha 36, 40 passagens por dia, baixou para 18. Né? Então, esse saldo que fica represado reflete impacto direto no consumidor, que vai demorar mais tempo para receber a sua mercadoria. Tudo está interconectado. Manaus, aqui no Brasil, aconteceu esse ano. Maior seca de anos. Né? E chegou um ponto até dos armadores terem que operar uma solução paliativa através, no meio do Rio Amazonas, você colocar um caixa flutuante para que você colocasse um navio que operasse com menor calado, com menor profundidade, para que ele chegasse em Manaus, que estava atravessando o período mais crítico em relação à profundidade. Né? Então, tudo a gente tem que tentar ser maleável para a gente ajustar a estratégia. Né? Então, ninguém iria prever, por exemplo, que ia acontecer seca em Manaus e Panamá da forma como aconteceu esse ano. Né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Sem dúvida. Né? Eu quero chegar no Brasil daqui um minuto, porque eu acho que o Brasil também foi uma aventura à parte, né? Todos os portos aqui, mas antes eu queria perguntar para o Fernando. Nesse contexto global, Fê, que tudo é tão fluido, tão líquido, né? É difícil de você realmente prever, e que previsibilidade é o nome do jogo, seja para o armador, vocês que têm, né, contato com o armador todo dia, a previsibilidade é sempre o que eles buscam, né? Eles precisam realmente preencher aquele navio e equalizar aquele navio, aquele serviço na ida, na volta, com o equipamento, com o estilo de carga, com o equipamento que ficou para trás e que eles precisam de outro, enfim, tem tudo isso acontecendo no contexto de quem vocês compram o fornecimento daquele espaço. Mas qual é a melhor maneira que uma empresa consegue garantir previsibilidade no que ela está vendendo? Então, como garantir uma qualidade de serviço? Como garantir a disponibilidade de espaço? Ou a tarifa, então, mais ainda a questão de definir alguma coisa assim. Mas como garantir, ou pelo menos entregar uma segurança de que as melhores estratégias estão sendo aplicadas para melhor previsibilidade possível num momento turbulento como esse? Como que você faz quando você está lidando com vendas? A primeira palavra que vem à mente é informação. Então, sempre tem que estar sabendo o que está acontecendo no mercado, qual é o armador que tem uma maior disponibilidade de espaço, porque a gente tem hoje diversas alocações, só que os navios eles mudam de acordo com a semana, e hoje os armadores operam em joints. Então, eventualmente, tu sabe qual navio é daquela semana, de qual armador, então você sabe quem é o vessel provider daquela semana, então tu já vai para aquele armador que tem maior alocação, aí tu cruza com a informação que tu recebe do agente chinês com a disponibilidade de equipamento. Então, quando tu junta todas essas informações e conhece o mercado e analisa o passado também, tu busca travar aí uma linha de tendência. E claro que sempre com transparência para falar com o cliente, porque são coisas aí que acontecem inesperadas, né? Mas com base nas informações que a gente busca na China, com base nas informações que a gente tem de alocação, versus o que tem acontecido, dá para ser assertivo sim na previsibilidade. E só para dar um contexto aqui, quando você fala armador em joints, significa que você pode estar comprando um espaço de um container com um armador A e o navio é do armador B, porque eles estão operando juntos, é isso? Exato. Tá. Mas o armador A é um armador que eu tenho mais espaço e naquela semana ele tem um navio próprio.
Então quer dizer que eu consigo ter mais espaço naquela semana do que na próxima, que é um armador B. Que por mais que eu tenha espaço naquele joint, é o navio operado por outro armador. E para sua previsibilidade, quando você disse que você é o multiplicador da informação dos contratos que são negociados na origem, eu queria ouvir duas coisas. Uma é qual é a vantagem de se ter uma negociação na origem? Isso efetivamente te dá alguma vantagem em relação à previsibilidade, por exemplo? E é possível realizar vários contratos com vários provedores diferentes? Porque, pelo que eu entendi, o nome do jogo aí é 100% inteligência. E eu volto aqui a etimologia da palavra inteligência, que é a coisa que eu mais gosto de falar ultimamente, né? Que a inteligência é inter de entre, legere, que são fazer escolhas. Então, a inteligência significa a nossa habilidade de fazer melhores escolhas. Sim. Quando você, como o replicador dos centros de inteligência, você enxerga que isso tem um valor diferenciado que vocês fazem lá na origem? Como que vocês fazem isso? Sim, hoje a importação é a arte de se comunicar, né? Então, assim, quando você está na importação, você tem que comunicar muito bem com a ponta exportadora para que as coisas aconteçam. E quando você está na ponta exportadora, você tem o controle da alocação, você tem o controle dos contratos, das negociações. Os armadores, em geral, eles são medidos pela venda na sua exportação. Então faz muito sentido estar na ponta exportadora negociando. Como é o caso da Ásia, o caso dos Estados Unidos. Então, sim, respondendo a tua pergunta, faz muito sentido estar na ponta exportadora, porque na exportação a gente faz gestão de alocação e gestão de contratos. Então, sobre a segunda pergunta, sim, faz muito sentido também ter contratos com diferentes armadores, porque, como eu comentei antes, a gente tem diversos armadores no mesmo joint. Então, você tem um armador A, B, C, e aí tu conta com o melhor de cada armador dentro da configuração de joints que eles têm atualmente. E diversificar também é uma parte importante do nosso negócio, porque, como o Jorge estava comentando, às vezes um caso no canal de Suez, como a gente viu aí o navio da Evergreen que encalhou, faltou equipamento em diversas partes do mundo. E teve armadores que foram mais afetados, outros menos. Então, quando tu diversifica os teus contratos e a tua alocação, tu não fica na mão de somente um armador. E aí você consegue transitar entre as melhores negociações. E é esse tipo de replicar informação que eu faço muito para o time de vendas. Porque quando a gente tem, eventualmente, um volume sendo direcionado para um armador que eu já sei que não vai atender nas próximas semanas, a gente já orienta o time de vendas para que mude aquela estratégia de vendas ou converse com os clientes que já foram vendidos com base naqueles armadores. Então, de novo, a informação é base de tudo para que você possa replicar o que os centros de procurement estão fazendo. Perfeito, obrigada pela aula. E já que, aproveitando o gancho que você falou da exportação como decisor, vou voltar aqui para o Brasil. Jorge, enfim, e ainda mais a sua experiência com o mercado de exportação brasileiro é onde está a maior parte desses seus 30 anos de experiência, né, Jorge? Então, eu queria escutar um pouquinho de você sobre essa perspectiva para o mercado do Brasil e também trazendo um pouco dessa exportação brasileira e o que está acontecendo, do que está acontecendo com esse país, né? Pri, muito boa pergunta. Eu confesso a vocês que nesses anos todos eu não vi o mercado tão colapsado na exportação como ele está se enfrentando agora. Por uma série de fatores, né? O Brasil ele se posiciona no trade global como um grande fornecedor de commodities, né? Nós somos número 1 exportadores de carne, nós somos número 1 exportadores de frango, não somos o número 1 produtor, mas número 1 exportador. Açúcar, papel, celulose, café, algodão, muita commodity. Né? E o Brasil tem o que o mundo precisa. O Brasil alimenta muito a indústria fabril mundial. O Brasil alimenta muito a indústria da construção civil mundial. Muita madeira, muita exportação de madeira. A gente tem um fator hoje que é muito benéfico, que é o câmbio. O real desvalorizado, ele favorece bastante a competitividade do produto brasileiro no comércio internacional. Mas eu diria que
o que aconteceu nesse ano no Brasil foi uma tempestade perfeita, porque você tem uma exportação que cresceu 15% e você tem uma importação no Brasil que cresceu 19%. É difícil você ter anos onde você tenha a exportação e a importação crescendo com tanta robustez. Porque justamente em função do câmbio, o câmbio ele acaba sendo um pêndulo, né? Naturalmente você tem todo o fator da economia também, mas o câmbio ele funciona como um pêndulo interessante em relação a uma exportação mais forte ou uma importação mais forte. Esse ano a gente teve os dois caminhando de forma muito forte. Exportação notadamente com produto primário, né, e todos esses produtos que eu comentei com 2 dígitos de crescimento. Na importação da mesma forma. Importação você teve muita importação pesada de painel solar esse ano, com toda o Brasil ele começa a se consolidar como um mercado de energia renovável também, mais limpa. Você teve um fator muito forte, que eu diria que é de posicionamento estratégico da indústria chinesa de veículos elétricos, né, que eles acabaram elencando o Brasil. O Brasil é um dos 10 maiores países do mundo, com um país de crescimento pesado, então isso acabou, de certa forma, inflando também toda essa movimentação em contêineres. E para entender o que está acontecendo nesse colapso da exportação, o efeito é um pouquinho diferente em relação da importação. Vamos partir do pressuposto que na importação o efeito está na origem. Então, se você tem a origem não colapsada, eu estou com base no que ele comentou, você tem que fazer todo um trabalho em relação à disponibilidade de equipamento. Vou voltar na questão, eu já concluo sobre a exportação. Uma vez que o Canal Vermelho ele trouxe 2 semanas a mais de trânsito, né? São 2 semanas a mais com os contêineres também a bordo. Então claro. Você começa a ter o efeito dos estoques. Não tem mais o container aqui para exportar de volta. Exatamente. Né? Mas a importação ela crescendo pesadamente para o Brasil, o que acontece? E aí você tem que olhar sobre a ótica do terminal portuário. O terminal ele tem 2 formas de você administrar o seu pátio. Na IMPO, ele não controla o tempo de retirada da carga. Essa é a grande diferença. Porque depende do tempo de liberação do importador. Que na cabeça do terminal portuário, ele não tem essa visibilidade. E no Brasil ainda? Exato. Claro, você tem diferentes regimes aduaneiros onde tem carga que não pode ficar parada durante muito tempo. Às vezes ele vai entrar num regime expresso, ele vai sair. Mas uma grande parte da carga você não tem um controle de quando você vai liberar o pátio. Ao passo que na exportação você faz todo o teu sequenciamento de pátio de acordo com o line-up dos navios, né? De acordo com a programação dos navios. Agora, pensa o seguinte, os portos colapsados no Brasil, os armadores eles já não estão conseguindo entregar serviços semanais. Então, aquelas 52 semanas clássicas no ano, elas já estão se transformando em 46, 45 saídas no ano. Porque você não consegue mais rodar, em sua grande parte, com as suas programações de navios de forma semanal, justamente em função do colapso dos portos. E aí, por isso que eu falo que a importação e exportação, os efeitos são diferentes, porque na exportação, a forma que o terminal portuário tem de você dar produtividade de pátio é no gate. Pensa o seguinte, vamos pensar, você tem, às vezes, o terminal portuário ele vai te dar 1 semana para você depositar um container antes do cut-off, para que esse container seja depositado, para ser desembaraçado e ser exportado, né? Bom, se eu não tenho espaço físico, eu vou pegar esses 7 dias, às vezes eu vou botar o gate, eu vou abrir ele com 2 dias, porque com 2 dias, dentro dos 7, eu consigo multiplicar aquele mesmo espaço físico por 3. Então, essa é uma forma de você dar produtividade. Agora, a partir do momento em que você encurta o gate, aí é o exportador que já não consegue depositar o container. Porque aí você começa a ter uma procura tão grande em relação à janela e você tem uma capacidade limitada de você depositar os containers dentro da janela. E aí a situação que a gente vê hoje é essa, né? Então, a importação crescendo, botando pressão em cima de ocupação de pátio e a exportação também, a gente está com uma tempestade perfeita. Agora, o que a gente espera para o próximo ano? Eu diria que difícil a gente ter uma melhora na exportação. Difícil. Principalmente, eu diria que em função do câmbio, né? Eu acho que o Brasil vai continuar com um câmbio favorável para a exportação no país, e a gente não tem novos investimentos aqui no Brasil. Investimentos a gente tem, mas são investimentos que eles não vão se solidificar no próximo ano. Não são suficientes, demora, né? De vai tudo demorar. De longa...
Tudo relacionado a porto é mais complicado, né? Sim. Você tem que ter licença ambiental, você vai ter que ter licitação, tudo passa pelos órgãos governamentais. Então, o processo é um pouco mais longo, né? Então, vamos ter, ao meu ver, a gente deve ter um ano desafiador em 2025 também. Que vai ter muito impacto nos terminais, até Exato. A maneira como as cargas, os containers estão, é inadministrável, Exato. Né? Até Exato. O container, você estava explicando toda a questão do gate, etc., eu fiquei imaginando problemas que a gente viu bastante, um container em cima do outro, na hora que você vai lá retirar o seu container, o que está embaixo da pilha, você não consegue chegar nele. Exato. E é o que primeiro chegou, que está esperando mais tempo, e é o que possivelmente vai ser Exato. O que mais vai sofrer problema para sair. E daí você que está ali com a sua carga, precisando embarcar ou precisando receber do outro lado, você olha e fala, poxa, mas como que eu estou esperando não sei quantas semanas e o outro cara que chegou aqui faz um dia conseguiu já tirar o container dele? Ué, porque por acaso ele estava na pilha de cima daquela... Exato, e até nisso também, dentro dos portos do Brasil, Uma você loucura. tem portos que são mais modernos na parte de movimentação de pátio e outros que não estão ainda tão avançados, né? E esses que não estão tão avançados, assim, de fato, essa movimentação manual, ela é muito morosa, né? Então, é desafiador. Mas... a tecnologia ajuda muito, né? Mas nem todos está tão tecnológico. Acho que é isso também. Exatamente. Né? Mas a gente não está sozinho. Quando a gente olha o cenário da América do Sul, a gente tem, com exceção do porto de Chancay, né, no Peru, que é um novo investimento que está sendo feito por uma companhia chinesa, você não tem investimento em novos portos aqui. Na América Latina, de uma forma geral, né? E a capacidade de expansão, como eu comentei com vocês, não é tão simples assim. Porque, às vezes, os portos eles estão localizados em áreas densamente povoadas. Então, como é que você vai expandir em áreas onde você tem, literalmente, cidades que possam ter abraçado o porto? Como é o caso de Itajaí, por exemplo. Exatamente. Então, não é uma questão tão simples assim. E o Brasil tem uma vantagem pelo fato de ter vários portos. Quando a gente olha o outlook de todas as Américas ali... existem os países que têm mais de um porto e que têm uma habilidade talvez de receber, escoar a carga de maneiras diferentes que os países que são menores nesse sentido, entre como que é? Eu escutei o CIO do Bradesco comentando outro dia que entre os feios o Brasil está o menos feio economicamente, né? Na nossa região da América Latina. Sim. Nesse sentido o Brasil também estaria um pouco menos impactado pelo fato de ter tantos portos ou não necessariamente, porque também é um mercado tão grande? É que o Brasil é uma potência regional no comércio exterior, né? É uma potência. O fato de você ter vários portos, isso ajuda demais. Isso, de fato, ajuda demais. Mas a gente tem ainda um problema sério, né? Naturalmente, a gente não está aqui para colocar posicionamento, a gente é sempre um elemento neutro no processo, até porque nós somos usuários de portos e usuários das companhias marítimas, são os nossos provedores, e eu me coloco nos sapatos deles. Eles também têm problemas, né, para que eles possam, às vezes, ter rapidez para liberação de uma dragagem. Uma dragagem é um fator limitante, por exemplo, de você maximizar a operação dos navios. Né? Quanto menos centímetros você tem de área operativa, né? de calado operativo, desculpa, mais complicado fica para a companhia de navegação também. Então, porque ele não consegue colocar tanto peso naquele espaço, né? O container tem que o navio tem que ir mais vazio. Exatamente. Então, assim, é uma dor que é comungada por todos nós, e eu não tenho dúvida que eles também trabalham fortemente para tentar circunnavegar esse cenário complexo, mas pelo fato do Brasil ser grande, por a gente ter mais portos, eu diria que sim, talvez na importação a gente consiga navegar um pouco melhor, né, em relação aos demais portos. Tem outros países que acabam sendo mais dependentes da importação em relação à própria exportação, né? O Brasil ele tem um equilíbrio muito interessante. Sim. Muito interessante. É quase 1 para 1, sim, né, entre importação e exportação. Sim. Né? Então, aliás, obrigada, você me corrigiu em algo que eu realmente acredito. Eu falei do feio e me arrependi de falar imediatamente, porque somos uma potência, realmente. Não, sim, né? É porque às vezes a gente está olhando dentro de América, já comparando com os Estados Unidos, Canadá, então sim, né? Eu acho que nesse sentido a gente tem uma escala muito menor, né?
Mas dentro dessa escala latino-americana, o Brasil ele vai bem. Sim, sim. E é um país que, como você bem disse, nós somos um pouco o spoiler do mundo, né? A gente ficou muito claro na pandemia a gente notar para onde o comportamento humano está indo, porque passa muito por alimentação. Exato. Né? Passa muito por uma demanda. As commodities são a base da indústria, então a gente entende para onde que o restante do mundo está se direcionando de acordo com o que eles estão comprando de nós, de acordo com o que a gente está trazendo, a gente também entende quais os rumos que o Brasil está seguindo. Então, por exemplo, pelos carros elétricos que você mencionou, pelos painéis solares, a gente já vê uma tendência de renovação da matriz energética brasileira, é muito interessante, dá para devagar. Aliás, a gente podia fazer um podcast só sobre isso, né, Jorge? Vai ser um prazer. Isso ia ser divertido de conversar, né? Vamos falar de spoilers do mundo pela visão do mercado marítimo. É bem interessante, né? Mas o mais legal é que é uma área apaixonante, né? Porque você não tem um dia igual ao outro. Né? Não tem. Exatamente. E uma última pergunta para vocês. A gente falou bastante do Brasil, mas dentro das Américas, como vocês veem isso acontecendo? O Fernando também está envolvido na venda de inteligência de Américas, né, Fê? Sim, da costa leste como um todo, né, da América do Sul. Sim. A gente acha que a Argentina, ano que vem, ela vai ter aí um crescimento importante. Inclusive, os argentinos esperam isso para o ano que vem. Como a economia mesmo. Olha que spoiler maravilhoso. Consumismo dos consumidores, né? Então a gente acredita que vai ter um poder econômico maior, eles vão comprar mais, vai ter uma aceleração econômica. Que boa notícia. Então tem aí uma perspectiva interessante para a gente no ano que vem. Vamos ver os outros dois países, Uruguai e Paraguai, como se comportam. Né? A economia do Paraguai, de certa forma, também está muito interconectada com a do Brasil. O Paraguai também tem a maquila, tal qual o México, né? Tem uma indústria de maquila no Paraguai, uma parte... Eu sempre costumo fazer a analogia de que o Paraguai está para o Brasil como o México está para os Estados Unidos, né? Porque no final essa maquila ela entra com suspensão de impostos e depois o material final acaba vindo para o Brasil, né? E às vezes são empresas brasileiras também que são instaladas lá. Então são economias que estão muito interligadas, né? O Uruguai acabou de passar por uma mudança de governo, então a gente também tem que ver. Esse é um ponto que na América Latina acaba sendo bastante sensível, né? Tem um efeito ainda bastante forte em função de mudanças no timão, em quem está sob o timão. E às vezes você pode ter uma reversão de uma política num determinado país total em função de quem assume o governo, né? Então isso está passando agora pelo Uruguai. A gente tem um processo forte de desvalorização na Colômbia também, da moeda, que isso pode afetar positivamente as exportações do país. Nos demais países a gente tem um pouco mais de estabilidade, né? Mas eu diria que independente do cenário que se avizinha, o bom da gente operar com vários países é que, de certa forma, a gente consegue adotar estratégias que elas são complementares para cada um desses países, né? Então, às vezes, se você está passando uma determinada dificuldade num determinado país, você tenta compensar com uma estratégia um pouco mais enfocada em outro, que esteja com uma situação um pouco mais favorável. Né? Tem a situação do México dentro de Américas também, que eu diria que de todos os países latino-americanos, esse talvez seja o que tenha o maior question mark, né? A maior pergunta, que é em função da mudança do governo, de como é que vai se comportar a questão de sobretaxação em relação ao mercado dos Estados Unidos. E como o WSL, o México é um mercado importante para a gente também. Então, no final, a gente vai ter que acompanhar na lupa todas as movimentações de todos os países para que a gente possa ter uma leitura certa e adaptar a estratégia. Né? No final do dia, quanto mais especializado for quem estiver do seu lado, conversando todo dia, toda hora, com todos esses players, entendendo o que está afetando, o que não está, porque às vezes, por exemplo, no México, eu escutei dos mexicanos de que, olha, mas é que as tarifas que vão impactar não vai impactar tanto na nossa movimentação de carga containerizada da maneira como possivelmente a gente esteja vendo. Isso é só um exemplo. E aí você começa a pensar o quanto que é relevante você ter um especialista trabalhando nisso aí, né? Senão, exato, Pri. Exato. Não dá para misturar. E ainda dentro de Américas, tem um fator que pode ser um enorme catalisador de movimento no intra-Américas, porque vamos supor que, eventualmente, os Estados Unidos entrem numa disputa por tarifas comerciais com a China.
O maior mercado consumidor, by far, né? Os Estados Unidos tem 25% do PIB mundial. Né? Então consome de tudo. Claro, a China é a grande fábrica mundial. Né? Não existe um país hoje preparado para substituir a China. Não existe. Mas existem alguns países que podem concorrer com a China em determinados segmentos. O Brasil pode concorrer em determinados segmentos. Então, se eventualmente acontece qualquer tipo de impacto nessa relação comercial, o Brasil pode se beneficiar ainda mais. Né, na exportação. Quer dizer, ainda vai botar um pouco mais de pimenta naquela discussão que a gente estava tendo aqui agora há pouco, né? Sim. Em relação ao caos instalado. A gente cria para poder estar preparado para qualquer situação. Mas me lembro de Ariano Suassuna aqui, né? Vamos ser realistas esperançosos e seguir com os especialistas, né? A gente sempre tem que manter o otimismo. Independente de onde o mundo for caminhar, a gente tem que se adaptar, né? Tem que ser maleável. Isso aí. Obrigada, muito obrigada por nos iluminar hoje. Acho que a gente pode fazer muitas outras vezes, dá vontade de fazer isso toda semana, né? É uma honra fazer parte dessa mesa com você e com o meu querido Fernando também. A gente tem esse privilégio de trabalhar juntos. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.